É isso aí. Conseguimos, padre. Achou Consegui. aí? Achei aqui. Agora deixa eu ver aqui como é que a melhor posição aqui. Não, não, mas eu vou ficar assim mesmo. É porque o meu celular tá de pé. Ah, o meu também, tem que ficar de pé, senão não dá certo. Bom, mas então, mas o meu depois eu vou deixar deitado. Aí quando fica deitado a gente entra um do lado do outro, entendeu? Ah, é? Agora É, tá mas só que deitado. agora não adianta. Não, agora não adianta mais. Ah, não? Agora fica assim, porque assim, ou você entra com ele deitado ou entra de pé. Você não pode mudar depois que começou Ah, a entendi. transmitir. Entendeu? Entendi. Se você quiser mudar agora, você tem que sair e entrar de novo. Não, mas é melhor não, né, padre? Vai que nós não acerta. Ou o senhor quer que eu tente? Acho que é fácil, Não, acho que tanto não. faz. Acho que não. Não, não tem problema. Não tem problema. Não é só, mas é bom eu saber porque eu vou atender você de pé, tá bom? Então, então fica como tá. Você vai aí, eu vou aqui anotando, tal, e no final, uns 10 minutinhos eu entro. Se tiver alguma coisa, eu comento lá, tal, pergunto alguma coisa, Tá bom, padre. tá bom? Tá ótimo. Mas então, mas aí agora foi bom que você encontrou aí. Não, foi. E uma coisa que eu. Uma... Opa! Hum, Uma coisa que eu queria depois ver com o senhor é a gente reservar, né? Se o senhor quiser reservar umas datas, umas duas datas, para a gente falar um pouco sobre as festas judaicas em relação às festas católicas. Porque hoje eu vou falar um pouco, né? Porque está no livro de Deuteronômio, mas só um pouco. Aí, se depois o senhor achar interessante, nós podemos reservar aí umas duas datas para a gente falar de todas as festas judaicas em relação às festas cristãs, tá ótimo. Tá bom. entendeu? Então tá bom. Deixa eu ver como é que eu saio aqui agora. Tá bom. Acho que aqui o senhor já saiu. Acho que aqui o senhor já saiu. Ainda temos mais alguns minutinhos. O Eduardo já está conosco, a Iguacira já está conosco, a Evelyn já está conosco. Quer ver? Pode ir. Aqui para você não está aparecendo aqui. Ué? Ah, não, não é a mesma. Agora sim. Ângela, seja bem-vinda. Evelyn, bem-vinda. Lu Maria, seja bem-vinda. Daqui a pouco nós vamos iniciar a nossa. Ângela, seja bem-vinda. Ontem a Ângela não conseguiu, né? Tinha dentista da filha, não conseguiu. Boa noite, Pina, seja bem-vinda. Não conseguiu participar, mas hoje está conosco, né, Ângela?
Muito bom. Obrigado pela presença de todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a teologia do livro do Deuteronômio. Semana que vem nós vamos falar sobre a ligação do Deuteronômio. Boa noite, Marina. A Evelyn aqui com a gente. Muito obrigado, Evelyn. Coloca aí se vocês são da paróquia. São Gabriel. A Ângela eu sei que ela é lá da paróquia Santa Teresinha, lá dos Salesianos. A Guiomar. Gostaria de saber que paróquia que vocês são. Vocês são da São Gabriel da Virgem Dolorosa, são de outros lugares. Escreve aí enquanto a gente está. Ainda faltam 8 minutos para a gente começar. Até para a gente se conhecer um pouco. Hoje a gente vai falar, como eu estava falando, um pouco da teologia do livro, entender um pouco dessa teologia que tem dentro desse livro. E semana que vem a gente vai fazer a relação desse livro com o Novo Testamento. Hoje nós já vamos ver algumas coisinhas, né? Eu acredito que vai dar tempo. Nós vamos ver aquela parte das espigas, quando Jesus vai colher as espigas no sábado. Nós vamos falar um pouco da relação. A Evelyn é da São Gabriel. Evelyn. Eu estou trabalhando pelo menos estava, né? Trabalhando com o pessoal lá da comunidade. São Paulo da Cruz, quando aconteceu. A Guiomar também é da paróquia São Gabriel. Ótimo. Estão gostando? Estão gostando dos nossos encontros? Então, eu estava trabalhando lá na comunidade. O Padre Gil me deu a oportunidade e eu estava lá na comunidade. Mas aí, quando começou essa pandemia aí, no começo ninguém sabia como ia ser, o que ia acontecer, né? E até pelo que determinou a nossa arquidiocese, aí nós paramos, né? Mas não vejo a hora de voltar a trabalhar lá na comunidade lá. A gente estava trabalhando se eu não me engano, era de terça ou quarta noite. Justamente, nós estávamos começando Gênesis, começando a história da criação. Tivemos acho que 2 ou 3 encontros. Primeiro eu estava explicando, né? A questão da Sagrada Escritura, as traduções, como que tudo começou, a questão da inerrância. E aí, boa noite, Gi, seja bem-vinda. Então você participava lá comigo, Guilmar? Você chegou a participar dos nossos encontros lá, Guilmar? Porque eu estava participando. A gente estava tendo os encontros lá. E foi muito bom. Boa noite, Fabiana. Tudo bem? Seja bem-vindo. E foi realmente muito bom. Mas Deus sabe, né? Ele sabe tudo. Ele que manda em tudo. Aí veio isso aí. Nós tivemos que parar, mas espero que o ano que vem, se o Padre Gil nos der essa oportunidade, estaremos lá de novo, trabalhando com aquela linda comunidade. Gostei muito. A gente estava começando lá. Trabalho legal. A gente tinha vários projetos lá. Mas vamos, né? Caminhando. Fazer o quê? E aí, né? Enquanto eu não começo, falando um pouco, eu também sou professor de teologia na Cúria. Não sei se vocês sabem, tem um curso de teologia na Cúria, teologia para leigos. São 3 anos. Lá são. Boa noite, Guacira. São vários professores, né? Quem tiver interesse, a hora que tudo se normalizar, né? A hora que acho que com a graça de Deus, logo nós vamos ter essa vacina. Nós vamos começar a retornar, né? Mas, Evelyn, nunca é tarde para fazer. Nunca é tarde. Trabalhei muito tempo com
com a catequese para adultos, né? É muito bom trabalhar com a catequese para adultos, porque cada um tem sua história, cada um já vem, né? O adulto já tem uma história, já vem. Então, eles... É muito bom, né? Nunca é tarde para receber os sacramentos. Vocês sabem, só de curiosidade, né? Só contar uma curiosidade para vocês da história da nossa igreja. Quando com Constantino teve a conversão, né? Constantino, em 318, ele publicou o Edito de Milão. E esse Edito de Milão, o cristianismo ainda não se tornava a religião oficial do Império, mas dava liberdade de culto aos cristãos. Até então, só no século IV que os cristãos vão conseguir a liberdade de culto. E Constantino, ele, que diz a tradição, ele se converte ao cristianismo, mas diz a tradição que ele só quis ser batizado no seu leito de morte. Por quê? Eles tinham a ideia, a teologia era o seguinte: óbvio, é a mesma hoje para nós que com o batismo perdoa todos os nossos pecados. Nós somos transformados, filho de Deus, os pecados que ficaram, né, estão perdoados. A partir daquele momento nós somos uma nova criatura, né? É o que nós inclusive cantamos, né? Somos uma nova criatura, apesar desse texto ter esse equívoco. Na verdade, nós não somos uma nova criatura, nós não somos criatura, nós somos filhos de Deus. Pelo contrário, nós deixamos de ser criatura para se tornar filho. Então, se criou o hábito de querer, uma tradição de querer se batizar só na hora. Seja bem-vinda, Ana Maria, boa noite. É verdade, então, fazendo falta nossas aulas, nossos encontros, eu também sinto muito. Então, começou esse hábito na nossa igreja. Na antiguidade, o pessoal só queria se batizar no fim, já perto da morte. E tinha a ideia que sem pecado ia direto para os céus. Então, essa teologia que se tinha naquele momento. Um dia, inclusive, quem sabe o Paulo Gil nos dá a oportunidade de falarmos um pouco sobre escatologia, né? A nossa condição última, como é depois dessa vida, né? O que nos espera depois dessa vida. É um estudo muito interessante. Eu leciono essa matéria também, chama escatologia, né? Escatom é a nossa realidade última. Eu trabalho também, gosto muito de trabalhar essa matéria, é muito interessante. A gente entender a nossa realidade última, a gente entender uma palavra, né, que a gente usa, que caiu um pouco em desuso, né, na igreja, mas os novíssimos, né? O que são os novíssimos, né? O céu, o purgatório e o inferno. Entender um pouco disso. Quem sabe um dia a gente consegue. Mas vamos lá, gente. Vamos dar início aos nossos estudos. Alda, que saudade, Alda. Que bom que você está aqui conosco. Estava falando agora da comunidade São Paulo da Cruz, Alda. Tão bom. Boa noite, Henrique. Tão bom, seja bem-vindo, Henrique. Tão bom, Alda. Que saudade de vocês, da comunidade. Acabei de falar que estou com muita saudade na hora que a gente estava começando um trabalho, a hora que a gente estava... Infelizmente veio essa pandemia e para mais um dia, se Deus quiser, nós vamos retornar, né, Alda? Seja bem-vinda, Alda. Alda é uma das líderes lá da comunidade. Boa noite, Neuza. Seja bem-vinda. Gente, hoje nós vamos iniciar invocando o Espírito Santo para que abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente tenha um bom encontro, um encontro que dê muitos frutos, que nos leve realmente ao caminho de Deus, que abra os nossos entendimentos.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos filhos, dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gente, a palavra amém é uma palavra hebraica que mais ou menos traduzindo, né? Uma palavra difícil, mas quer dizer mais ou menos assim, assim seja, que isso aconteça, que seja dessa maneira, entendeu? Aí, dando segmento ao nosso estudo, eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês no Salmo 1. Rosilene, seja bem-vinda, Fabiana. Salmo 1, tá, gente? Quando vocês tiverem dificuldade para abrir os Salmos, achar o livro dos Salmos na Bíblia, é só abrir a Bíblia no meio. Se vocês abrem a média e o meio dela assim, chum! Vocês já estão no livro dos Salmos. O livro dos Salmos está bem no meio da Sagrada Escritura. Acharam? Encontraram o Salmo 1? Gente, quem está com a Bíblia de Jerusalém, inclusive eu indico para vocês que se quiser, aquelas pessoas que realmente querem aprofundar no estudo, até a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia ótima das notas de rodapé e também, em termos de tradução, ela tem uma ótima tradução. Então, quem tem a Bíblia ainda não conseguiu adquirir, faz uma forcinha, adquire a Bíblia de Jerusalém, vocês não vão se arrepender. Inclusive a Alda sabe, né? Que foi a Bíblia que nós adotamos lá na comunidade São Paulo da Cruz. O meu amigo Vicente Albuquerque lá levou lá para todos, fez lá uma gentileza lá, forneceu com preço de custo lá para todo mundo, para as pessoas pagarem como pode. Então lá na comunidade de São Paulo da Cruz está todo mundo com a Bíblia de Jerusalém. Graças a Deus, Deus seja louvado por isso. Então vamos lá. Na Bíblia de Jerusalém, gente, quem está com a Bíblia, o Salmo 1 já tem um título, Os Dois Caminhos. Uma coisa importante, gente, a parte que está em negrito da Sagrada Escritura, título, essas coisas, a gente não lê. Por que que a gente não lê? Porque não faz parte do texto sagrado. Ali é simplesmente uma questão didática, só para nos orientar. Só que o Salmo 1, ele dá, a Bíblia de Jerusalém dá esse título, Os Dois Caminhos. Por que os dois caminhos, gente? A gente, quando estuda o livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que aqueles que estão seguindo Jesus, eles são chamados de seguidores do caminho. Mas o que é esse caminho? Os seguidores aqui, caminho na Sagrada Escritura, a gente traduz como projeto de vida. Então, aqui, quando a Bíblia de Jerusalém coloca os dois caminhos, ela vai colocar os projetos de vida. Você tem a opção do seu projeto de vida na sua frente. Então, você tem dois caminhos. Então, os seguidores do caminho do Atos dos Apóstolos, que é aqueles que tinham um projeto de vida em Jesus Cristo. E esta é a nossa espiritualidade. Às vezes as pessoas perguntam, o que é espiritualidade cristã? É viver o projeto de vida do Cristo. Esta é a espiritualidade. Eu escrevo aí para uma revista, alguns artigos, e essa revista me encomendou um artigo justamente sobre a questão. Seja bem-vinda, Beth. Ela me encomendou um artigo falando justamente, pedindo a questão da espiritualidade na pandemia. Aí eu tive que primeiro, para abrir o artigo, eu expliquei o que é espiritualidade. Porque às vezes a gente fala tanto da espiritualidade cristã, mas o que é espiritualidade? E eu tentei explicar de uma forma muito simples e bem didática. Eu falei, a espiritualidade é aquilo que nós aprendemos com a poesia do Padre Zezinho. Quem aqui, com um pouquinho mais de idade, não cantou aquela musiquinha do Padre Zezinho? Mais ou menos assim, amar como Jesus amou,
viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu. Esta é a espiritualidade do cristão. Seguir o projeto de vida do qual? O de Cristo. Então, essa é a espiritualidade. Então, se alguém perguntar qual é a espiritualidade cristã, talvez as pessoas façam essa pergunta e a gente tem dificuldade de responder. Ah, mas o que é espiritualidade? A gente escuta tanto, né, às vezes, vamos fazer um encontro de espiritualidade. Espiritualidade. Então, gente, a espiritualidade cristã é isso, é viver o evangelho, é viver como Jesus viveu. Então, o Salmo 1, ele vai nos falar o seguinte: feliz o homem que não vai no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores. Quer dizer, feliz o homem que segue o caminho de Deus e não o caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos zombadores. Na Bíblia de Jerusalém está zombadores. Eu prefiro arrogantes. Eu acho que fica uma tradução melhor. Aqueles que não sentam na roda dos arrogantes. Por quê? Gente, se a gente pegar a carta de São Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, versículos 5 e seguintes, lá São Paulo vai nos falar justamente sobre o esvaziamento aqueles de Jesus. Mas o que é esse esvaziamento? Às vezes a gente escuta assim que o cristão tem que se esvaziar. Que é isso? É humildade, gente. A gente tem que estar sempre a serviço. Quando nós ouvimos, né, muitos padres, bispos, o próprio Papa falando nas suas homilias, nós temos que pegar a cruz de Cristo, nós temos que passar pela cruz. Gente, passar pela cruz de Cristo não é pegar aí na avenida de perto de vocês, Antonello de Messina, colocar aí várias cruzes e a gente se crucificar. Cada um ficar ali crucificado e falar, eu estou passando pela cruz de Cristo. Não. Passar pela cruz de Cristo é a questão que um termo que nós usamos em grego, akênesis, que quer dizer esvaziamento. Mas qual é esse esvaziamento? É o esvaziamento que Cristo fez. Jesus Cristo tinha a opção de não passar pela cruz? Lógico que tinha. Mas ele foi obediente, como diz a carta de São Paulo aos Filipenses, ele foi obediente até a cruz. Ele tinha a opção de não viver nada daquilo? Óbvio que tinha. Ele era Deus, humano e Deus, 100% humano, 100% humano. Desculpa, ele é Deus. Né? Não é no passado, no presente. Ele é Deus. É que eu estou falando na questão histórica. Então, Jesus, naquele momento, 100% homem, 100% Deus, ele tinha essas opções, sim. Ali, passar pela cruz, sofrer tudo aquilo, foi a opção dele, para nos salvar. Inclusive, no dia nós podemos fazer esse estudo, entendendo bem a questão de Barrabás, o que quer dizer Barrabás, ali a opção, entendeu? Nós podemos fazer isso, mas não é o nosso tema hoje. E aí, continuando o Salmo, lá no versículo 2 está assim: pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus e medita sua lei dia e noite. Então, gente, quem é o... Boa noite, Júnior, boa noite, Silvana. Quem é o justo? O justo é justamente aquele que medita a lei de Deus dia e noite. O que é meditar a lei de Deus? É meditar a Torá, né? Nós estamos falando do Antigo Testamento. Meditar a Torá dia e noite. Viver a Torá. Viver essa espiritualidade da Torá. Então, aquele que medita, aquele que vive a Torá, aquele que segue o caminho, aquele que segue o projeto de Deus, ele é como uma árvore plantada junto a riachos. Dá seu fruto no tempo devido. E suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Gente, o que representa isso? O justo perante Deus é aquele que é como uma árvore à beira do riacho. A árvore à beira do riacho, ela está sempre florida, porque não falta para ela o quê? Nutrientes. Ela está sempre alimentada. Né? E aí nós podemos fazer analogia com o maná no deserto, nós podemos fazer uma analogia com, né, com o nosso alimento nosso alimento eterno, né, que é o próprio Cristo na comunhão. Dá para a gente fazer várias analogias, várias alegorias aqui. Dá para nós trabalhar esse texto aqui de várias maneiras,
trabalhando nesse texto aqui, noite inteira. Mas, continuando, não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão em pé no dia do julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Gente, aqui só dando uma explicação, nós não temos que ter essa questão, apesar do texto dar essa ideia, mas eu não coloco assim, a questão do julgamento escatológico. Eu entendo que nesse período aqui, o salmista ainda não tem essa visão do julgamento escatológico. Tá? Isso é uma teologia que vai desenvolvendo, é uma teologia que vai desenvolvendo por tempos. Como eu falei para vocês, voltando ao livro eu li esse salmo, porque esse salmo está ligado ao que nós vamos falar hoje. Voltando ao livro do Deuteronômio, eu falei para vocês mais de uma vez que o livro do Deuteronômio ele teve um período redacional muito longo, provavelmente 4 séculos. Nós vamos encontrar várias teologias no livro do Deuteronômio. Nós vamos encontrar a teologia no livro do Deuteronômio falando que era para eles matar o estrangeiro, não acolher o estrangeiro, e nós vamos ter uma teologia dizendo para eles acolher o estrangeiro, acolher a viúva, acolher o pobre, o órfão. Então nós vamos ver várias teologias. Mas como isso é possível? Nós temos que entender que a Sagrada Escritura é um livro teológico, como eu já falei para vocês. E dentro desse livro teológico, ele vai trazer para nós a experiência de um povo com o seu Deus e a experiência de Deus com o seu povo. E como que se dá essa experiência? É como se dá na vida da gente. A gente vai crescendo. Né? A igreja não fala para a gente viver um período mistagógico. A igreja não pede para nós uma catequese mistagógica. O que é essa mistagogia? A procura do mistério, a caminhar. O que é esse mistério? É o próprio Deus. Quando nós falamos em mistério, dentro do latim, mysterium, nós não estamos ligados a coisa escondida, não. Não é a questão que nós temos no mundo secular. Isso está escondido, isso não é revelado. Não, Deus se revela. E Deus se revela na história, e a plenitude da revelação foi em Jesus. Mas cabe a nós essa questão mistagógica, que também nós podemos usar uma outra palavra em grego, soterológica. O que é isso? É o nosso caminho da salvação. Nós, dentro do cristianismo católico, nós não temos aquela questão, eu entrei na igreja hoje pecador e saí santo. Não, nós temos uma questão que todo dia nós devemos ser melhor. Para isso, Deus nos deu os remédios. E um dos remédios é o quê? O sacramento da reconciliação. Eu, com o pecado, eu me afasto de Deus. Mas com o sacramento da reconciliação, eu vou me reconciliar com Deus. Eu vou retornar a Deus. Então, isso é viver o nosso caminho soterológico. Todo dia nós vamos melhorando. Todo dia nós somos melhores. Então, gente, a teologia é assim também. Conforme nós vamos percorrendo esse caminho soterológico, nós vamos se aproximando, como diz Santo Agostinho, do sumo bem. Nós vamos entendendo mais a vontade de Deus e vamos crescendo dentro dessa espiritualidade cristã. E assim a teologia do livro do Deuteronômio. Aquele povo, eles tinham uma teologia, só que em 400 anos, essa teologia foi mudando. E uma das coisas que está na teologia do livro do Deuteronômio é uma coisa que nós conhecemos como teologia da prosperidade. Ou, né, como hoje acontece, infelizmente, em muitas igrejas neopentecostais, né, que se faz esse Deus, essa troca com Deus. E o que é essa teologia da prosperidade? Ou essa teologia da retribuição? Olha, eu sou justo, eu faço a vontade de Deus, eu cresço.
Se eu deixar de fazer a vontade de Deus, eu não cresço, eu vou ser castigado, tudo de mal vai me acontecer. Então a gente lê no livro, os livros da Torá, chegando à obra histórica deuteronomista, como eu expliquei para vocês, até o Segundo Reis, se a gente pegar esse conjunto de livros, nós vamos ver o seguinte: enquanto esse povo estava adorando o Deus único, tudo corria bem para esse povo. Eles deixavam de adorar esse Deus único, eles começavam a adorar outras divindades pagãs, as coisas começavam a ficar ruins para esse povo, tanto é que eles perderam a terra prometida. Então, é essa teologia da retribuição que eles colocam essa questão da perda da terra. A perda da terra prometida. Por quê? Eles viraram as costas para Deus e eles entendiam que Deus tinha virado as costas para eles. Mas Deus nunca vira as costas para os seus filhos. Nós que se afastamos de Deus por causa dos nossos pecados. Né? Eu costumo até brincar com meus alunos em sala de aula, eu falo assim: pecar é humano? Aí todo mundo fala: é. Aí eu falo: não. Por quê, gente? Pecar não é humano. Se pecar fosse humano, Jesus teria pecado. E Jesus foi o grande justo, aquele que viveu a plenitude da humanidade. Nós temos algumas pessoas que nós podemos citar, óbvio que não viveu a plenitude da humanidade, tiveram também as suas dificuldades, mas nós podemos citar como pessoas que estiveram bem próximas dessa plenitude. E podemos citar várias. Vou citar aqui, né, três personagens muito conhecidos, acho que todo mundo conhece a história. Francisco de Assis, vou citar a minha santinha de devoção, a Irmã Dulce, e também gostaria de citar fora do mundo cristão, Mahatma Gandhi. Por que fora do mundo cristão? Para nos falar que também viver essa humanidade não necessariamente você precisa estar dentro do mundo cristão. Ah, professor, mas fora da igreja tem salvação? Óbvio que tem, gente. Deus é pai de todos. Deus é pai de todos. Então nós devemos viver essa espiritualidade. O próprio Gandhi falou que ele não viu no mundo uma religião melhor que o cristianismo. O problema era os cristãos. Então, olha a dificuldade. Então não é porque nós estamos na igreja que nós somos perfeitos. Nós não somos. Todo dia nós temos que buscar viver a plenitude dessa humanidade. Tentar ser melhor. Todo dia eu tenho que ser um ser humano melhor. E voltando ao texto do Deuteronômio, então tem essa questão da retribuição. Ah, então quer dizer que se eu só adorar Deus, viver o caminho de Deus, eu não vou ter problema? Essa era a teologia que eles acreditavam. Só que chegou uma hora que, pela experiência deles, eles viram que essa teologia não dava as respostas. E essa resposta nós vamos ter na Sagrada Escritura. Por isso que nós não podemos pegar um versículo ou um livro isolado da Sagrada Escritura e falar, é esse livro e ficar nesse livro. Não. Nós vamos ter a resposta dessa questão no livro de Jó. O livro de Jó vai nos mostrar o quê? O justo, o homem que tinha tudo, o homem que era o homem mais rico do Oriente, mas um belo dia ele perde tudo. Ele pega e recebe os amigos, justamente que os amigos vão falar, olha, se você perdeu tudo é porque você pecou. Quer dizer, é uma teologia totalmente equivocada. Gente, nós sabemos que Deus nos dotou de livre-arbítrio. Nós temos as nossas opções. 99,9% dos nossos problemas e das nossas dificuldades somos nós que causamos. Por quê? Por causa das nossas opções. Tem até aquele ditado, tem até o dito popular, né? Quem planta chuva, como é que é? Quem planta tempestade colhe chuva, né?
Mas vamos mudar um pouquinho, né? Se você plantar espinho, você vai colher espinho. Você não vai colher rosas. Se você plantar morango, você vai colher morango. Você não vai colher limão. Agora, se você plantar limão, você vai colher limão. Então, nós temos essas opções. Então, isso nós chamamos de livre-arbítrio. Então, 99,9% das nossos problemas, das nossas dificuldades, daquilo que às vezes nós atribuímos a terceiros, ou às vezes até mesmo a Deus, nada mais é do que fruto das nossas opções. Às vezes nós fechamos os olhos a isso e ficamos naquelas lamentações. Por que isso acontece comigo? Eu estou na missa todo dia rezando. Mas o que adianta estar na missa rezando, ouvindo a homilia, ouvindo o padre explicando, se não consegue compreender aquilo? Ou não se abre a Deus? Karl Rahner, um teólogo do Concílio Vaticano II, da década de 60, ele nos falava que o homem é dotado de um receptor de Deus. Cabe a nós acolher ou não a Deus. Então, gente, nós temos que ter isso bem claro. Não é porque nós estamos na igreja que nós não vamos ter dificuldades. Mas óbvio que também nós temos dificuldades externas. Nós temos dificuldades que não dependem de nós. Nós sabemos que o mal não está em Deus, o mal é externo. Nós passamos dificuldades. Temos N dificuldades, que nem sempre é fruto das nossas opções. Mas às vezes a gente vê, eu vou dar um exemplo bem didático para vocês, assim, bem para vocês entenderem. Tem gente que fuma a vida inteira, o miserável fumou a vida inteira. Aí chega no fim da vida, tem um câncer de boca, tem um câncer de pulmão, aí, né, vai atribuir isso a Deus. Aí, por que eu sofro? Gente, isso não é opção dele. Ele teve a opção durante a vida de parar de fumar. Podemos tratar a questão do vício, essa questão tudo bem. Podemos levar até para outros caminhos. Mas ele tinha, boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Mas ele tinha essa opção. Mas ele não tomou a opção correta. Depois, infelizmente, não adianta chorar. Então, gente, a teologia que está no livro... Boa noite, Leandro, seja bem-vindo, Diácono Leandro. Então, a opção que está, o que está no livro do Deuteronômio, é justamente essa teologia, tá? Que depois, nos livros sapienciais, a gente já vai ter uma outra visão dessa teologia. Agora, voltando ao livro do Deuteronômio, que nós estávamos vendo semana passada, nós acabamos vendo o puro, né? Nós estávamos no 12, nós estávamos vendo um pouco da questão do puro e do impuro, né? Nós vimos que essa questão perpassa toda a Sagrada Escritura, vai até Atos dos Apóstolos com Pedro, quando ele está em Jope, né? Na laje, em Jope, que ele tem uma visão, e desce o lençol com tudo que é animal, tudo que é impuro, e vai falar para ele, come, e ali que ele vai entender aquilo que Jesus já tinha falado nos evangelhos, que impuro é que sai da boca do homem, não o que entra. Então nós temos uma nova releitura dessa lei de Israel, né? Eu falei para vocês que essa lei permanece, né, dentro das 603 leis de Israel. Os que estão aqui até hoje, eles não comem, né? Falei para vocês, porque para vocês não convidar um judeu para ir na sua casa e fazer feijoada, porque ele não vai comer. Eu tenho até uma revista aqui, gente, essa revista aqui sobre o judaísmo, interessante essa revista. Tem uma receita de feijoada aqui, a feijoada deles, tá? A feijoada deles é com carne de boi, tá bom? Aí falamos, né? Nós chegamos a falar, eu acho que não, nós não chegamos a falar sobre o ano, ou falamos sobre o ano sabático. Eu acho que nós não falamos, vamos falar sobre o ano sabático.
Então, lá no capítulo 15, gente, tá lá. A cada 7 anos farás remissão. Eis o que significa essa remissão. Todo credor que tinha emprestado alguma coisa ao seu próximo remitirá o que havia emprestado. Não explorará seu próximo nem seu irmão, porque terá sido programada a remissão em honra do Senhor. Poderás explorar o estrangeiro, mas não deixará aqui o que havias emprestado ao teu irmão. É interessante aqui, gente, do que eu estava... A Ângela falou que nós não falamos. Obrigado, viu, Ângela? E é interessante o que está aqui, sobre a teologia que eu acabei de explicar para vocês, essa mudança, que o livro do Deuteronômio tem um tempo redacional longo, que nós vamos ver daqui mais para frente, a questão de o autor sagrado falando para cuidar dos estrangeiros, defender os estrangeiros, e aqui ele está falando que pode explorar o estrangeiro, né? Então a gente vê que a teologia do livro, ela vai evoluindo, ela vai mudando. Poderá explorar o estrangeiro, mas não deixará quite o que havia emprestado a teu irmão. É verdade que teu e-mail não haverá pobres, porque o Senhor vai abençoar-te na terra, que o Senhor teu Deus te dará, para que possuas como herança. Gente, a questão de pobres aqui, é o capítulo 5, o capítulo 15. A questão de pobre aqui, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Quando eles chegaram na Terra Prometida, a primeira constituição deles foi a constituição de famílias de Cã. Como era essa constituição de famílias? Mais ou menos, eles formavam famílias de mais ou menos 200 pessoas. Essas famílias, como que era? O ancião, a pessoa mais idosa, se tornava o pai. E a mulher mais idosa, a mãe. Necessariamente, eles não eram casados, não tinham uma relação conjugal, mas eles é o que cuidavam da casa. E dentro daquela família era o seguinte, eles cultivavam a terra, eles produziam, e tudo que eles produziam vinham para a família. Então, dentro desse conceito de família, esse conceito implantado por Deus, o que acontecia? Não tinha pobre, porque todos tinham a mesma condição social. Todos tinham os mesmos bens, a renda era igual para todos, todos comiam, todos bebiam e todos se vestiam por igual. Não existia essa injustiça social que a gente vê hoje. Poucos com muito e muitos com pouco. Que é justamente uma questão, gente, que a nossa igreja, ela defende até hoje. O que a nossa igreja defende? O que a nossa igreja vai defender? Ela vai defender a igualdade social, ela vai defender os pobres, porque dentro daquilo que Deus pregou, não vai existir pobres, viúva, órfãos. Por que não viúvas? Nós temos em Israel a lei do levirato. A lei do levirato, quando o marido morre, a família acolhe a esposa. Em muitos casos, vai até o irmão, vai casar e vai dar descendência àquele irmão que faleceu. Nós não temos a questão do estrangeiro, porque o estrangeiro é acolhido. Apesar da gente aqui ver, né? Pode explorar o estrangeiro. Não, gente. A questão, nós vamos ver mais para frente no livro, a questão do estrangeiro, ele é acolhido na família. Se a gente pegar no livro de Josué, né? Lição de casa, lê o livro de Josué. Vocês vão ver lá, quando eles vão invadir Jericó, Josué manda espiãos para Jericó. Jericó tinha uma muralha muito grande, quase que impenetrável. E aí eles conseguem, os espiãos de Josué, entrar em Jericó. Enquanto eles são percebidos dentro de Jericó, eles são perseguidos. Quando eles são perseguidos, quem acolhe eles é Raabe. Justamente quem? A prostituta de Jericó. Raabe é a prostituta de Jericó. Só o que ela vai pedir para esses enviados de Josué? Olha, o Deus de vocês é o verdadeiro Deus. Eu quero segui-lo e quero que ele me proteja. Quando vocês vencerem a batalha e tomarem a cidade de Jericó, por favor, eu quero ser preservada.
Eu não quero ser morta. E aí, gente, tem uma outra coisa dentro dessa teologia que eu preciso explicar para vocês. Essa questão que muita gente fala, né? Ah, o Deus do Antigo Testamento era o Deus que matava, era o Deus que isso, o Deus que aquilo. Gente, Deus é um só. Inclusive, se eu afirmar que existia um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento, que são dois deuses, eu estou cometendo uma grande heresia. Isso é uma heresia. É um único Deus. O que nós temos que entender é a relação daquele povo com Deus. Nós vamos ver a partir do livro de Josué, e não dá para falar de Deuteronômio sem a gente falar um pouco de Josué, porque eu expliquei para vocês que o livro do Deuteronômio é a ponte entre a saída do deserto e a entrada na Terra Prometida. E quem entra com o povo na Terra Prometida? Justamente Josué. E o que nós vamos ver lá é o seguinte, que as guerras, a relação de guerra é entre deuses. Tanto é que muda a forma que esse povo se dirige a Deus. Eles não chamam mais de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Deus da descendência. Eles começam a chamar esse Deus de o Senhor dos Exércitos. Porque Deus começa a comandar o exército. Então a guerra, gente, é entre deuses. E aí nós temos a questão do quê? Dos anátemas. Nós vamos ver muito essa palavra na Sagrada Escritura. Eu vou explicar para vocês o que é anátema. Anátema era tudo que era oferecido aos deuses pagãos. Então Deus fala, olha, eu sou um Deus ciumento, a hora que vocês entrarem lá, vocês destroem tudo que está aos deuses pagãos. Então, por isso que tudo era destruído naquela cidade. Porque até as pessoas, elas eram oferecidas aos deuses pagãos. Então, elas eram anátemas. Então, essa é a questão essa questão, tá? Então, o mesmo Deus, gente. E Jesus vem revelar para nós essa questão. Esse Deus é o Deus misericordioso, o Deus cheio de compaixão, que nós lemos com Jesus. E Jesus veio e fala, eu não vim para mudar a lei. Então, é o mesmo Deus. O que vai é da relação desse povo com Deus. E aí, voltando aqui no capítulo 15, ele vai nos falar justamente sobre isso. É verdade que no meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar na terra que o Senhor Deus te dará, para que as possuas como herança, com a condição de que obedeça de fato a voz do Senhor Deus. Aqui estamos falando de novo do quê? Da aliança. Olha, nós vamos fazer uma aliança, vocês vão adorar o único Deus, é a centralidade do livro do Deuteronômio, o único Deus, o monoteísmo. Vocês vão adorar o único Deus e eu vou dar para vocês uma terra que corre leite e mel. A partir do momento que vocês começarem a adorar outros deuses, eu vou tirar de vocês essa terra. Essa é a aliança. Cuidando de pôr em prática todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Gente, eu expliquei para vocês no Decálogo. São os 10 mandamentos que se transformaram nas 613 leis de Israel. Quanto o Senhor teu Deus te houver abençoado, conforme te disse, tu emprestarás a muitas nações, mas não pedirás nada emprestado. Você será uma nação que vai crescer muito, vai prosperar. Conforme diz, tu emprestarás muitas nações, mas não pedirá nada emprestado. Dominará muitas nações, mas nunca será dominado. Quando houver um pobre em teu meio, que seja só um dos teus irmãos, num só das tuas cidades, na terra do Senhor teu Deus te dará. Não endurecerás teu coração e nem fechará a mão para esse teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhes a mão emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como o dizer, eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com teu irmão pobre, nada lhe dando, lhe clamaria ao Senhor. Contra ti e em ti haverá um pecado. Quando lhe deres algo, não dê com má vontade, pois em resposta a esse gesto, o Senhor teu Deus te abençoará em todo o seu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão. Não deixará de haver pobres na terra, é por isso que eu te ordeno. Abra a mão em favor dos teus irmãos, do teu humilde e do pobre da tua terra. Aqui a questão do 7º ano é o seguinte, gente. A terra, você produzia nela por 6 anos. No 7º ano, ela descansava. Aí nós vamos ver aqui também, das festas, que se você colheu tudo e sobrou alguma coisa no campo, deixa lá no campo. Para quem? Para o pobre. Tinha na tradição judaica
que se plantava no terreno, né? Vamos imaginar um terreno, mas eles não colhiam as beiras, porque as beiras eram dadas aos pobres. Era deixado ali para que as pessoas passassem e buscassem aquele alimento. Então, as beiras, a beira do terreno não tinham, ele era deixado, ninguém colhia. Vocês já viram judeus ortodoxos que usam aquele chapéu preto, que eles têm o cabelo assim, eles têm um cabelinho enroladinho assim, eles deixam o cabelo crescer bem na beira aqui. O que quer dizer aquilo? Aquilo está representando justamente isso. A beira. Boa noite, Hermes, seja bem-vindo. Então, aquela beira está representando o que? A questão da caridade. Então, eles deixavam a beira para os pobres. E no 7º ano, aquela terra também ela não poderia ser cultivada, porque era o ano de descanso. E se alguém devia para eles, naquele ano era perdoado as dívidas. Aquele ano voltava toda a condição, tudo era perdoado e se iniciava um novo período. Olha como é bonita a lei de Deus. Às vezes as pessoas não entendem dessa maneira. Infelizmente, por que não entende? Porque o ser humano não age de acordo na sua maioria, de acordo com a vontade do Deus ou de acordo com aquilo que Deus ensinou. Aí, gente, no capítulo 16, gente, eu estou pulando um pouco os capítulos, mas se alguém ler, tiver dúvida, pode colocar nos comentários, eu respondo. Pode me chamar no privado, eu respondo. E lembrando que os nossos encontros agora, tá, gente? Só dando uma lembradinha aí, estão no YouTube. Eu abri um canal no YouTube, né? Fábio José Bortoni Dias. Estão lá, depois se vocês puderem curtir lá, se inscrever no canal. Então, todas essas nossas aulas agora, tanto a primeira, a segunda e hoje a terceira aula, o terceiro encontro, tá lá no YouTube, tá? Vocês podem acessar, tirar dúvida e pode deixar as perguntas lá que eu respondo com o maior carinho. Então, como no 16, ele vai falar das festas. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Lilian. Sejam bem-vindas. E tá o seguinte, gente. Olha o que fala lá nas festas. Observa o mês de Abib. Gente, nós vamos ver, mês de Abib é o mês de Nissan. É o mesmo mês. É que quando eles foram exilados na Babilônia, eles mudaram o nome dos meses, adotando o nome dos meses babilônicos. E aí a gente consegue fazer aquela análise crítica que eu falei para vocês, um método histórico crítico, até para pontuar de que período é um texto. Então, pós-exílio, eles vão chamar de mês de Nissa. Observa o mês de Abib celebrando uma Páscoa para o Senhor teu Deus. Porque foi numa noite do mês de Abib que o Senhor teu Deus te fez sair do Egito. É sempre no livro do Deuteronômio, gente, que nos chama a atenção essa questão do Deus libertador, do Deus que caminha com eles, o Deus que age na história. Então, pontuar Deus como libertador do Egito é você pontuar o Deus na história. É você mostrar aquele Deus que age na história. Sacrificará para o Senhor teu Deus uma Páscoa, ovelhas e boi no lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido, para ir fazer habitar o seu nome. Gente, aqui está falando em boi, mas não fala em bezerro. Fala em boi. Por quê? Lembram do bezerro de ouro no Egito, no deserto? O bezerro era um animal adorado como divindade no Egito. Por isso a fúria de Deus quando eles, né? Ou a fúria de Moisés quando eles fizeram o bezerro de ouro. Então eles falam, é aquilo que representou aquilo bezerro de ouro. Que eles viraram as costas para Deus e já estavam adorando outros deuses. Então, sacrificará para o Senhor teu Deus uma ovelhas e bois no lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido para ir fazer habitar o seu nome. Não comerás pão fermentado com ela, durante 7 dias comerás com ela asmo, um pão de miséria. Pois saíste da terra do Egito às pressas. Gente, pão asmo é o mitzá, que se chama no mundo judaico. Ele é um pão sem fermento, tipo um pão sírio. Ele não tem fermento. É o pão que eles comem daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os alimentos que são comidos nessas festas. Não lembre-se que saíste da terra do Egito todos os dias da sua vida. Então nós devemos lembrar todos os dias da nossa vida que nós fomos libertados por Deus.
como eu expliquei para vocês, quando nós estávamos falando do Decálogo, qual Deus que nós adoramos? Nós adoramos o Deus que nos libertou da escravidão do Egito e continua nos libertando todos os dias. É um Deus libertador, é um Deus da liberdade. Gente, é por isso que nós não acreditamos numa coisa que era comum ao paganismo e não para nós. Nós não acreditamos em destino. Por que nós não acreditamos em destino? Porque destino é uma coisa que está escrita e é daquele jeito, acabou. Se é uma coisa que está escrita e é daquele jeito, acabou. Que me vale ter uma vida melhor com Deus? De que me vale essa relação com Deus? Tudo já está escrito. Não. Nós acreditamos na liberdade. Nós somos livres. Nós fazemos a nossa história. Nós temos a liberdade em Deus. Deus nos deu essa liberdade. Tem vários filósofos também que vão trabalhar essa questão da liberdade. E eu posso falar para vocês, o que mais trabalha essa questão já na virada do século é Jean-Paul Sartre. Ele vai falar justamente sobre a questão da liberdade. Inclusive, se vocês quiserem ler Sartre, é muito interessante. Então, gente, continuando no 16:3, não comerás pão fermentado com ele durante 7 dias, comerá com ela ázimos, um pão da miséria. Pois saíste da terra do Egito às pressas, para que lembraste do dia em que saíste da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Durante 7 dias não encontrarás fermento em todo o teu território. E da carne que tiveres sacrificado na tarde do primeiro dia, nada deverá restar para a manhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa numa das cidades que o Senhor teu Deus te dará, mas somente no lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido, para aí fazer habitar o seu nome. Aqui, gente, nós temos a questão da centralidade do culto. Esse texto, ele é escrito no tempo de Josias. Eu expliquei para vocês. Nós temos, começa a reforma com Ezequias, depois de 100 anos com Josias, essa reforma é concluída. Mas qual é o contexto? O reino do norte já tinha sido destruído. Só que no reino do norte, no reino do sul, havia mais de um santuário, mais de um templo. Existia Betel, existia Gerizim. Então, gente, Jerusalém não era a centralidade, o templo de Jerusalém não era a centralidade do culto. Com Josias se colocou a centralidade do culto. Isso é muito importante a gente entender. Porque isso perpassa ao tempo de Jesus. A gente vai ver várias citações disso no Evangelho. Semana que vem a gente vai estudar um pouco isso, mas a gente vê isso com Jesus em Lucas, Jesus aos 12 anos, a gente vê isso, dependendo do evangelista, Jesus indo para várias vezes a Jerusalém, nas festas. João coloca Jesus várias vezes em festas em Jerusalém. João é o evangelista que mais faz relação das festas judaicas. Então, é a centralidade do culto. Então, aqui no livro do Deuteronômio, nós já temos o quê? O monoteísmo, a unicidade de Deus, um Deus único, adorar o único Deus, nós temos um único Deus, e a centralidade do culto. O lugar do culto é em Jerusalém, só em Jerusalém. Não se pode oferecer sacrifícios para Deus em outro lugar, a não ser no templo de Jerusalém. Tá? Nós vamos ver que depois isso vai causar alguns problemas, algumas dificuldades, mas aí vocês podem até falar assim, mas Jesus, no Evangelho de Lucas, ele vai lá numa sinagoga. Não confundam sinagoga com templo. Sinagoga era lugar de encontro e não necessariamente um lugar físico. Isso poderia ser até nas casas. Sinagoga quer dizer lugar do culto, lugar de encontro. Ali na sinagoga, simplesmente eles faziam o que mais ou menos para a gente entender a celebração da palavra. Só se lia o texto sagrado. Mas não tinha a questão do sacrifício. Tá? Então, não poderá sacrificar a Páscoa numa das cidades que Yahvé teu Deus te dará, mas somente no lugar que o Yahvé teu Deus houver escolhido, para aí fazer habitar o seu nome. Sacrificará a Páscoa à tarde ao pôr do sol. Aqui também nós já temos uma outra. Tá, gente? Nós continuamos lendo 16. Aqui nós já temos um outro fato, né, que nos remete a Jesus. Jesus foi sacrificado no final da tarde na Páscoa.
Tu a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido. Pela manhã voltarás e irás para suas tendas. Durante 6 dias comerás asma, e no 7º dia haverá uma solene reunião em honra do Senhor teu Deus. Nenhum trabalho realizarás. Gente, o Haggadah de Pessah, até algumas... Eu já participei no Centro de Cultura Judaica e já participei também em algumas paróquias, né? Eu até lecionei aí numa paróquia por um tempo. E o meu sonho era até fazer o Haggadah de Pessah lá com o pessoal, mas felizmente não deu certo. Então nós temos alguns itens no Haggadah de Pessah. Haggadah, a palavra Haggadah quer dizer em hebraico narração. Então o que quer dizer a narração? O Haggadah de Pessah, a narração da Páscoa. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como que é o ritual judaico. Senta-se a família. A mãe, é sempre a mãe, a matriarca, ela vai acender uma vela e dar a bênção em toda a solenidade judaica tem a vela com a bênção. No Shabat tem, toda a solenidade você vai ver a vela com a bênção. A mãe dá a bênção, ou a criança lá, o mais novo que tiver, vai perguntar assim, papai, o que que nós estamos comemorando nessa data? E o pai começa a narrar o que está no livro do Êxodo. O tempo, seja bem-vindo, Ana, o tempo da escravidão, tudo que eles passaram no Egito, a saída do Egito. Então, Páscoa, né? Pessah quer dizer, né? A passagem. Mas que passagem? Da escravidão para a liberdade. Qual a diferença nossa? A nossa representa a passagem da morte para a vida. A ressurreição de Cristo nos deu o quê? A vida eterna. Então, essa é a diferença no sentido de Páscoa judaica, de Páscoa cristã. Tá bom? Aqui nós lemos o mês de Abib, eu esqueci de explicar para vocês, gente. O mês de Abib é a primavera. É o primeiro mês da primavera lá no Oriente, tá? A primavera no Oriente é o começo do outono para nós. Vai cair mais ou menos março e abril sempre. Por isso que a Páscoa, uma hora a gente pode entender, né? Quem sabe o Padre Gabriel nos permite fazer um encontro aí para a gente trabalhar as festas judaicas e como entender essas datas de Páscoa, essas coisas. Tá? E alguns itens que tem na Páscoa judaica, no Haggadah de Pessah, na Páscoa judaica. Eles comem esse pão sem fermento, porque o que representa? Eles não tiveram tempo de fermentar o pão, eles saíram fugido. Nós sabemos que a massa, você coloca o fermento, para quê? Para que a massa cresça, para fermentar a massa. Eles não tiveram tempo de fermentar a massa, eles saíram corrido. Então não tem fermento. Inclusive é tirado tudo que é fermentado da casa. Diz que é uma das festas mais trabalhosas para o povo judeu, porque eles têm que limpar a casa. Isso eu estou falando hoje, tá, gente? Até hoje. Eles têm que limpar toda a casa para não ter nada fermentado. Aí eles têm uma erva, gente, que eles comem, que significa uma erva amarga, que significa o tempo de amargura que eles passaram na escravidão. E eles pegam essa folha, além de ser amarga, eles pegam uma água, mistura com sal e molham essa folha. O que representa essa água salgada? É as lágrimas que eles choraram durante o tempo que eles foram escravos em Israel. Aí tem também um docinho que eles fazem, muito, muito gostosinho esse docinho, que mistura maçã, mistura nozes, tudo, e ele fica de uma cor parecendo cor de tijolo, cor de barro. Que depois eles vão passar no pão, né? No matzah e vão comer. E aí representa os tijolos. Aí também tem o osso do cordeiro que eles assaram, tem o ovo, tem várias coisas, né, que não vou me estender muito nessa questão, mas várias coisas que são muito simbólicas. O povo judeu, gente, eles têm muito forte o simbolismo, essa questão. Então, cada alimento... boa noite, Mari, seja bem-vindo. Então, cada festa tem um alimento, cada festa está ligada a um alimento. E aí nós temos outras festas, gente. Aí depois continua lá no 16:9, que vai falar assim: contará 7 semanas. 7 semanas, gente, são 50 dias. Que para eles é a festa de Shavuot. Para nós é Pentecostes. Shavuot em hebraico, 50 dias. 50 dias em grego, Pentecostes. A partir do momento em que lançares as folhas na espiga, começará a contar essas 7 semanas.
Quer dizer, a partir da Páscoa que começa a colheita, então justamente na primavera, vai começar a colheita, celebrarás então a festa da semana e honra ao Senhor teu Deus. A oferta espontânea que a tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como o Senhor Deus te houver abençoado. E te alegarás diante do Senhor teu Deus. Tu, teu filho e tua filha, teu servo, tua serva, o levita que vive em tua cidade. Olha aqui já mudou aquilo que eu falei para vocês. Ali poderia explorar o estrangeiro, aqui não. Aqui o estrangeiro, o órfão e a viúva que vive no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido para ir fazer habitar o seu nome. Recorda que fosse escravo na terra do Egito e cuida de pôr seus estatutos em prática. Então aqui está falando que vocês foram escravos na terra do Egito, então vocês têm que acolher o estrangeiro, que vocês já foram estrangeiro um dia. Vocês viram que já mudou a teologia daquilo que nós lemos no capítulo, bem no capítulo 15. Vocês veem que de um capítulo para o outro já mudou a teologia. Vamos entender agora a festa de Shavuot, a festa de Shavuot, que é justamente o nosso Pentecostes. Gente, essa festa para eles representa, seja bem-vinda, Fátima, representa a entrega da Torá, da lei, no Monte Sinai a Moisés. Também diz a tradição que representa o dia do nascimento de Moisés, né? Diz que Moisés nasceu no dia de Shavuot. Desculpa, gente, desculpa, Moisés não, Davi, o grande rei, Davi. Então representa o dia do nascimento de Davi. Nessa festa, eles comem também, eles têm uma alimentação especial. O que eles vão comer nessa festa? Eles vão comer leite ou lácteos e mel. Né? Mas o que tem a ver com a colheita, com a festa da colheita, com essa festa? E vão comer leite e mel. Gente, essa festa é o recebimento da Torá. O que é para eles a lei de Deus? A lei de Deus é justamente o que alimenta e se torna doce. A palavra de Deus é doce. Então, o leite. O que é o leite para nós? O leite é o nosso primeiro alimento. O leite é o alimento que vai nos fortalecer. O primeiro alimento que nós recebemos é o leite. É o alimento que vai nos fortalecer. Então, para eles, a Torá é que vai fortalecer o quê? Essa aliança com Deus. Essa aliança entre Deus e seu povo. E o mel? A palavra de Deus é doce, gente. A palavra de Deus, ela não é amarga. Nós vamos ver nos profetas que o profeta come a Torá. Então, por que a palavra de Deus é doce, gente? Se a gente fazer um estudo da Sagrada Escritura, nós vamos ver em todas as vocações, no profetismo, principalmente, que quando o profeta tinha experiência com Deus, e isso acontece com Paulo também no Atos dos Apóstolos, a pessoa primeiro, esse personagem bíblico, primeiro ele vai sentar, estudar a palavra, entender a palavra de Deus, para depois proclamar a palavra de Deus. Então, aquela palavra primeiro tem que ser digerida, né? Ou usar um outro termo aqui, né? Ela tem que ser ruminada, né? Ruminada é aquilo que o boi faz, né? O boi fica ruminando. Então, aquilo tem que ficar na boca, aquele doce. A gente tem que ficar ruminando aquilo. A palavra de Deus, primeiro, ela tem que ser ruminada. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Tá? E aí, no versículo 13, vai nos falar de uma outra festa. A festa de Sukkot, ou a famosa festa das tendas. É interessante que até hoje, em Jerusalém, eles montam tenda. E até aqui no bairro da Higienópolis, os judeus montam tenda nas varandas, os apartamentos têm grande varanda e tudo, e eles passam uns dias na tenda, né? Que é o ciclo da natureza. Então é a festa da natureza, é a festa do ciclo da natureza. Eu não vou me prolongar muito em festa, gente, porque senão, mas um dia, como eu falei para vocês, nós podemos trabalhar um dia só sobre as festas judaicas. Tem muita coisa interessante. E aí, continuando no capítulo 17, no versículo 18,
nós vamos ver que lá tem uma instrução aos reis. E uma coisa interessante, no 18, ele fala ao rei, quando subir ao trono real, ele deverá escrever no livro para o seu uso uma cópia dessa lei. Quer dizer, o verdadeiro rei, aquele rei de Israel, o bom rei, ele deve governar com as leis de Deus. Aquele que se afasta dessa lei, ele não é um bom rei. E é isso que nós vamos ver com 99% dos reis de Israel. Depois da divisão do templo, depois da morte do reino, depois da morte de Salomão, nós vamos ter muito essa questão. Dividiu os reinos e nós vamos ver que, principalmente no norte, cada rei que assume é um pior que o outro. Né? Aí nós precisamos fazer um estudo sobre o livro dos reis. E é interessante que o livro do Deuteronômio justamente vai receber esse nome de segunda lei, justamente porque, por causa desse versículo, como eu falei para vocês, um nome equivocado, uma cópia dessa lei. Então se traduziu como a segunda lei. Mas o que eu quero trabalhar com vocês é o capítulo 18, versículo 9. O versículo 9, quando ele vai falar: quando entrares na terra do Senhor teu Deus te dará. Não aprenda a imitar as abominações daquelas nações. Quer dizer, aquelas nações que estão em volta. Nós não podemos esquecer que esse povo não estava sozinho. Ele estava com outros povos em volta deles. Então, o que acontece aqui, gente? Ele vai fazer uma crítica à prática que aquele povo fazia. E nós vamos ver que a prática é feita até hoje. Que em teu meio não encontre alguém que queima seu filho ou sua filha. Quer dizer, gente, existiu o sacrifício humano. Em Israel vai existir o sacrifício humano. Eu acho que eu comentei isso com vocês em um dos nossos encontros sobre essa questão do sacrifício humano. Tá? Então, nós podemos uma hora conversar sobre isso. A questão do sacrifício humano, infelizmente, ele vai existir em Israel. Nem que faça presságio, oráculo, adivinação ou magia. Nós vamos ver no profeta, gente, existe a questão do oráculo. O que era oráculo? É quando o profeta falava por Deus, através de uma experiência com Deus, o profeta começava a falar por Deus. Mas oráculo, isso era oráculo, era uma experiência com Deus e ele falava, isso nós chamamos de oráculo, tá? Mas vê bem, gente, é uma experiência de Deus, uma experiência mística que o profeta tinha de Deus e ele falava. Não vamos misturar isso com o que nós temos em outras religiões afro aí. Falar, incorporava ou é outra coisa nesse sentido. Não. Pelo amor de Deus. O profeta tinha uma experiência, como qualquer um de nós pode ter uma experiência mística de Deus. Nós temos vários santos místicos que Deus vai falar para o povo. Que não pratica adivinhação ou magia. Também um outro fato que a gente vê. Ou que pratica encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinho, ou que ainda invoque os mortos. Gente, infelizmente, até hoje, não é uma crítica a outras religiões, é uma crítica às pessoas da nossa igreja. A gente vê isso, infelizmente, a coisa começa a ficar a coisa começa a complicar para as pessoas já vão logo querer consultar cartomante, querer consultar isso, consultar aquilo. Gente, isso não é o que o nosso Deus nos ensina. Então, aqui, inclusive, a gente vê no livro de Samuel que Saul, quando é tirado dele o espírito, e nós podemos uma hora falar e entender isso, como que se dava o espírito, e como o espírito era tirado, como era essa compreensão no Antigo Testamento, ele vai consultar uma pessoa que consultava os mortos. Essa pessoa vai consultar Samuel. E isso é abominável por Deus. Deus condena totalmente essa prática. Tá, gente? Então, por favor, condene. Isso não faz parte daquilo que Deus deseja de nós ou aquilo que Deus quer para nós. Aí, gente... Nossa, já são 10 horas. Ah, gente, vamos encerrar por aqui, né? Semana que vem, desculpa, semana que vem,
Nós vamos terminar alguns detalhes do livro. Eu peço que vocês continuem lendo o livro do Deuteronômio. E nós vamos fazer aquela analogia que eu falei para vocês. Entre o livro do Deuteronômio e o Novo Testamento, entre Moisés e o Novo Testamento, entre Moisés e Jesus. Então, semana que vem, pratique bem a Sagrada Escritura, que nós vamos ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Nós vamos ver muita coisa em Deuteronômio, nós vamos ver muita coisa em todo o Pentateuco, retornando para os evangelhos. Tá bom, gente? Eu não sei se o padre vai entrar, ele falou que talvez ele ia entrar para nos dar a bênção, para fazer o sorteio da Sagrada Escritura. Semana passada quem ganhou foi o nosso amigo Júnior. Hoje não vale ganhar de novo, viu, Júnior? Já ganhou, viu? Ah, o padre está entendendo. Estamos ficando bom no negócio. Tá aprendendo, né? É verdade, padre. Estamos aprendendo. Então, quero dizer, né, a todos da importância de nós aprendermos, né, a palavra de Deus, especialmente aprender também sobre a vida dos judeus, né? Como nós vimos hoje as festas, e nós estamos vendo esse livro, né, o Deuteronômio, que é proposto pela igreja nesse mês, né, mês da Bíblia. Então convide, né, mais pessoas para participar. O nosso curso iniciou bem no início, né, do ano, e ele continua, né? São todas as quartas-feiras, às 9 horas, nós estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus, sobre a história do povo de Deus. É importante, é a história de cada um de nós, né? A história do povo de Israel é a história de cada um de nós. Então, eu quero aqui dar o nome dos ganhadores, né? Quem ganhou a Bíblia hoje, eu escolhi um homem, é o Nossi Júnior, e a mulher é a Beth Brasil. Certo? Então esses dois, né? Depois eu vou colocar aqui também, né? Os nomes. Quero mais uma vez, né? Agradecer o Fábio pela disponibilidade, né? Por transmitir para nós, né? Ele que tem essa experiência, especialmente do povo judeu, que é muito difícil para nós, né? Que somos daqui. Quem não participou, né? Das aulas, como ele disse, está lá no YouTube, né? Ele colocou Fábio José. Você colocou o nome todo? Fábio José Bortoni Dias. Bortoni Dias, Fábio José Bortoni Dias. Então você procura lá, né, que você vai encontrar a primeira e a segunda. Então, vamos... Padre, só um detalhe aqui. O pessoal está falando que o Júnior, o nosso Júnior, já ganhou. E semana passada ele ganhou mesmo. Ah, é o mesmo? Inclusive ele já retirou aí, senhor. Então, pois é. Pois é, mas então ele é, como é que fala? Vou pedir para ele jogar na Mega Sena para mim. Eu vou escolher, bom, tem tão pouco homem aqui, né? Vou escolher um outro então, né? Tem 1, 2, 3, 1, 2, 4, tem 5 homens aqui. Então é o Denilson Marcilene. Maravilha. Parabéns, Denilson. Eu peguei aqui, nem me recordei. Bom, então vamos, como foi falado hoje sobre a palavra de Deus, de ruminar, né? Vamos lembrar de Maria, aquela que meditava a palavra no seu coração. Vamos rezar uma Ave Maria para encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, então, na próxima semana, mais uma vez, estamos aí juntos, na graça de Deus. Amém.